Sabemos que é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Ou seja, é melhor criar sua própria identidade e traçar seu próprio destino, do que seguir ordens, aceitar um papel estabelecido pela sociedade e negar a própria individualidade. Claro que isso não é tão simples, né? Meu nome é Renata Oliver e nós da agência Start, mesmo sendo uma agência acadêmica, temos como missão promover a profissão de publicitário, através de dicas, conteúdos e também na vivência do curso. Queremos compartilhar o que aprendemos e também trocar experiências e conhecimento. E um ponto importante para ajudar a crescer nessa profissão é ler. Ler muito. Publicitário precisa gostar de ler. E é esse o objetivo do Página Amarela, com dicas de livros que agregarão para o seu futuro como publicitário. Como primeira dica, eu trouxe um dos livros que eu li e amei, que é este daqui, o Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy, o pai da publicidade. O livro é um material para consulta referente a diversas áreas da publicidade, como por exemplo, como conquistar clientes, como fazer uma boa campanha, como escrever um bom anúncio, como fazer ilustrações comerciais de TV, entre outras coisas. Mas o foco do vídeo é referente ao primeiro capítulo, sobre como administrar uma agência de publicidade. O primeiro de tudo é o foco. Segundo Ogilvy, cada membro da sua agência precisa estar inspirado por uma ambição. Isso vai dar ao grupo a capacidade de manter a crença no objetivo, mesmo diante de dificuldades ou oposições. É como um novato auxiliar de cozinha, que tem como objetivo se tornar um grande chefe. A ambição dele pode até inspirar os demais. O segundo ponto é a responsabilidade. Promessas devem ser sempre cumpridas. E não importa o quanto isso custe sacrifícios ou horas extras. Você não pode simplesmente dizer a um cliente que não pode entregar o trabalho a ele num prazo que já foi prometido. Assim como no restaurante, você não pode entregar frango assado se o cliente pediu uma lagosta. Faltou ingrediente? Dê seus pulos. Você precisa avaliar os ingredientes que você tem antes de colocar o cardápio na mesa. O terceiro ponto é a organização. Assim como o restaurante precisa estar limpo para funcionar de forma correta, o seu ambiente de trabalho também precisa estar limpo e organizado. Trabalhar em um local bagunçado reduz muito a sua produtividade. Isso se refere não só a um lugar físico, mas também na organização dos seus projetos. Já usou o Trello para se organizar, por exemplo? O quarto ponto é o trabalho em equipe. Tudo precisa passar pelo conhecimento do grupo. E todos precisam ter honestidade intelectual, que é saber admitir que nem sempre suas ideias é a melhor. Precisamos estar dispostos a ouvir os outros. Assim como no restaurante que Ogilvy trabalhava, onde cada prato passava pela inspeção de outros cozinheiros, antes de ser entregue aos clientes. O quinto ponto que eu separei aqui é a cordialidade. Obviamente, em um restaurante você quer ser muito bem recebido. E numa agência não é diferente. O cliente, ele quer ser bem tratado. É claro que requer um pouco de resiliência para poder lidar com clientes que são um pouquinho mais difíceis. Lembrando que a cordialidade não deve ser apenas externa. É muito necessário demonstrar afeição aos seus companheiros. E claro, tolerância com seus pontos fracos. O sexto ponto é saber delegar. Um bom líder precisa ter um olhar afiado para com a sua equipe. Assim ele saberá distribuir as funções certas para as pessoas certas. Talvez o Zezinho não seja bom com textos, mas ele sabe se expressar bem. É simpático e muito comunicativo. Seria melhor para ele estar no atendimento, por exemplo, onde ele tem contato direto com os clientes. Ou talvez ele seja um bom fotógrafo, um bom designer. Enfim. No sétimo ponto, eu tenho outro fator vital, que é você se tornar indispensável para o cliente. Ser o melhor na sua área de atuação. Buscando sempre aprender mais, fazer um upgrade tanto em você quanto na sua equipe. E isso conta muito também com você encantar o seu cliente. No oitavo ponto, Ogilvy citou que quem está no topo mais alto de uma agência tem a difícil responsabilidade de propiciar uma atmosfera onde os rebeldes criativos possam fazer um bom trabalho. E reunir pessoas criativas significa lidar com pessoas sensíveis, brilhantes e não conformistas excêntricos. Ou seja, requer um jogo de cintura. No nono ponto, ele também citou a importância de você se reunir com a sua equipe e sempre frisar quais são os objetivos da empresa, sua missão, sua visão e principalmente os seus valores. Isso é uma coisa que precisa estar arraigada na sua agência. E finalizando no décimo ponto, Ogilvy, ele deixou bem claro a importância da criatividade numa agência de publicidade. Afinal de contas, é com isso que trabalhamos. Pessoas criativas são especialmente observadoras. Elas ouvem mais do que falam e veem as coisas que outros não veem. E é daí que surgem grandes campanhas. Essas pessoas têm mais contato com a fantasia, com o sonho e com o mundo da imaginação. Até porque o processo criativo ele exige mais do que a razão. Você meio que precisa manter aberta a sua linha telefônica com o seu inconsciente. Só assim vai conseguir ter uma mente aberta e uma curiosidade indomável. Desse modo, incentive a sua equipe a ler, ouvir música, ir em peças de teatro, em museus. Incentive eles, por exemplo, a jogar conversa fora em um bar, a pintar um quadro, ou até a fazer listas de desejo. Enfim,
Mantenha a criatividade sempre viva na sua equipe. Até porque, se você quer ser patrão e ter a sua própria agência, precisa se atentar a esses pontos básicos. É uma questão de administração e boa liderança. Lembrando sempre que não é só deixar de seguir ordens para poder ordenar.